Meu querido, quero convidá-lo para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versos de 1 a 7, nós leremos nesse momento. Assim nos diz a Escritura Sagrada. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos e dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quero convidá-lo mais uma vez a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos orar ao nosso Senhor. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor revela a nós, palavra essa que direciona o nosso coração. A Escritura Sagrada é a vontade expressa do Senhor para a nossa vida. E aqui, Senhor, agora, neste momento, ao lermos a Escritura Sagrada, para que seja exposta o clamor do meu coração, é para que o Senhor fale conosco, para que a Tua presença esteja na nossa vida e que o Espírito Santo aplique a palavra ao nosso coração. E que sejamos impactados, transformados, instruídos por ela. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, existem histórias que tocam o coração de todos nós. Talvez você, ao ouvir uma história ou assistir uma série, um filme, você tenha o seu coração tocado por algumas histórias. Por quê? Porque algumas falam de algo que todo ser humano conhece, seja quem for. Crente em Jesus ou não. Mas algumas histórias tocam todos nós. Por quê? Porque a experiência de se sentir perdido é real para todo mundo. Em algum momento, não só como a minha conversa com as crianças de perder um brinquedo ou perder algo que elas gostam, nós nos sentimos perdidos. Talvez você se sinta perdido na vida. Sem propósito, sem significado, e por várias razões. Quem sabe porque você foi casado por 40, 50 anos, e Deus levou o seu companheiro. Deus levou sua companheira. E aí você diz assim: e agora? Estou perdido. Qual o propósito da minha vida? Talvez você está massacrado e assolapado pelas emoções que pressionam você, pela angústia do coração, quem sabe por uma enfermidade, quem sabe por um filho que está longe. Por inúmeras razões, as suas emoções deixam você
com essa sensação de não ter direcionamento, de estar perdido. Quem sabe você está perdido por conta de relacionamentos. Relacionamentos que magoaram você, que deixaram você quebrado. Quem sabe você está perdido porque você fez escolhas erradas, pelos seus próprios erros. O fato é, meus amados, que a sensação de estar distante do lugar onde nós deveríamos estar é profundamente humana. É inerente a quem somos. E pense comigo por um momento. Como nós nos sentimos quando nós perdemos algo de valor para nós? Algo que é caro para nós. Eu não estou falando de você perder simplesmente um bem material, mas algo que você valoriza realmente. E às vezes as coisas do nosso dia a dia nos deixam aflitos, né? Você perde uma chave, a chave do carro. Onde é que está a chave do carro? Perdi a chave do carro. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando em algum lugar e a Juliana me liga, porque estava acho que no McDonald's com os meninos e a chave foi perdida do carro e não tinha outra chave. Eu falei, Jesus, a chave reserva está em São Paulo, né? Como é que faz? No fim das contas tinha caído dentro do tubo da mesa e aí eles conseguiram tirar a chave. Graças a Deus. Talvez você perde um documento. Agora a gente não está usando mais, né? Diminuiu bastante, mas lembra quando a gente usava a carteira? Alguns ainda usam. E você, cadê minha carteira? Perdi minha carteira. Talvez um objeto afetivo. Quando você tem essa sensação de perder alguma coisa, o coração dispara, a sua mente fica agitada. E o que você quer fazer? Você quer encontrar. E você começa a buscar. Mas eu sei, estava aqui. Alguém mexeu? Não, não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Ninguém mexeu. E aí você busca até encontrar. E aí você encontra. Quando você encontra, a sensação é de alívio. O sorriso é espontâneo. Você fala, ai, encontrei, graças a Deus. Aquele peso sai dos ombros e a alegria retorna. Se nós reagimos assim, às vezes com objetos que nós temos, imagine como se sente o Senhor quando Ele traz para Ele aquele que estava perdido. É exatamente isso que Jesus revela nessa parábola. E é muito significativo, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui, porque hoje é o terceiro domingo do Advento. E no terceiro domingo do Advento, nós já falamos sobre algumas coisas importantes nos dois primeiros domingos. Nós falamos sobre esperança, falamos sobre paz. E hoje, no terceiro domingo do Advento, nós falamos sobre alegria. E é muito significativo isso, porque a alegria que Deus nos dá não é uma alegria superficial, mas é a alegria profunda que nasce do Evangelho. A alegria que o céu experimenta quando Deus encontra aquilo que estava perdido. É isso que o texto nos diz. Ele diz no verso 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Olha só, há júbilo, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E o advento, ele não apenas anuncia o Deus que veio ao nosso encontro, ele não apenas anuncia que Deus veio ao mundo, mas ele declara que Deus veio para buscar o que estava perdido. Então, o Deus que veio ao nosso encontro é o Deus que se move, é o Deus que caminha, é o Deus que procura, é o Deus que encontra. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vemos essa alegria que há no céu, quando a ovelha é encontrada.
Nesse texto, nós vemos aqui, nessa porção das Escrituras, Jesus contando 3 parábolas para explicar um único ponto. Deus se alegra em vir ao nosso encontro e salvar aquilo que estava perdido. Ele vai fazer isso nessa parábola que veremos hoje, na parábola da dracma perdida e do filho pródigo. Textos que nós vamos expor durante todo este mês. Mas esta parábola, ela nasce de um conflito. Se você prestar atenção, e prestou atenção, nos versos 1 e 2, nós vemos ali que publicanos e pecadores se aproximam de Jesus para ouvi-lo. Publicanos eram cobradores de impostos. Eram pessoas do povo de Israel, mas que eram considerados traidores, porque eles cobravam e serviam a Roma para cobrar taxas e impostos do povo de Deus. Pecadores incluíam pessoas de reputação destruída, moralmente falidas ou ritualmente impuras. Essa era a ideia de publicanos e pecadores. Então, Jesus estava próximo de publicanos e pecadores, e essas pessoas se aproximavam para ouvi-lo. E quando nós olhamos para o contexto judaico, esse tipo de pessoa era tudo que eles rejeitavam. Eles não queriam essas pessoas por perto. Fariseus, escribas, que estavam ali, e veja, lembre-se, o contexto é que Jesus, desde lá do capítulo 9, ele decide, de maneira intensa, resoluta, de ir para Jerusalém. E quem está o acompanhando? Fariseus e escribas, para ver se há alguma coisa equivocada que Jesus possa dizer ou errada, para que possa ali dar argumento a eles. Então eles começam a murmurar, afirmando que Jesus recebia pecadores e mais. Não só recebia, mas comia com eles. E aqui tem uma coisa interessante, meus irmãos, porque no mundo judaico, comer com alguém significava acolhimento, significava comunhão e validação daquele relacionamento. Então, para os fariseus, Jesus estava abraçando, acolhendo pessoas que deveriam estar longe de Deus, que não tinham direito de estar na presença de Deus. Essa crítica revela aqui um choque muito gritante. É um choque da graça com o moralismo. A religião dos fariseus excluía, classificava, desprezava. Mas o reino de Deus, ele acolhe, ele busca, ele restaura. E a parábola, ela responde a essa acusação dos fariseus com relação ao caráter de Deus, para mostrar quem de fato Deus é. Eles tinham uma percepção de Deus, e aí veja, eu tenho dito algo a vocês aqui, ao longo desses últimos anos, que você não vive pelos fatos que acontecem na nossa vida, mas você vive pela interpretação que você dá a esses fatos. A sua hermenêutica, a sua interpretação. E aí, como nós falamos na teologia bíblica, nós temos a nossa exegese, ou seja, aquilo que o texto diz, determinará a nossa atitude, aquilo que fazemos, a nossa resposta. E a resposta dos fariseus aqui é porque eles têm uma interpretação errada de quem Deus é, do caráter de Deus. E o que Jesus está dizendo aqui é mostrar a eles quem Deus é. Revelar que Jesus, que Deus, o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são aquilo que eles imaginavam que era, que estava revelado na religião deles. E Jesus mostra, então, por meio dessa parábola, como que o Pai, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, vê os perdidos. E quando nós olhamos para Lucas capítulo 15, nós vemos aqui expressado teologicamente a própria missão do Cristo, que veio para nos resgatar. O Deus que veio ao nosso encontro. Nós veremos isso, e você pode ver lá em Lucas capítulo 19, verso 10,
Ele mesmo dizendo que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então, o advento, este momento, essa fase que nós estamos vivendo, ele é exatamente isso. O Deus entrando na história para nos buscar. O Deus que vem ao nosso encontro. E a encarnação, o Verbo se fazendo carne, é a maior demonstração do movimento de Deus em direção ao pecador, a cada um de nós. Esse Deus veio ao meu encontro. Esse Deus veio ao nosso encontro, querido. Eu não era digno. Você não era digno. Mas Ele veio ao nosso encontro. E olhando para esse texto, nós vemos aqui, eu quero ver com você em primeiro lugar, a condição que nós temos. A condição do perdido revela a misericórdia de Deus. A condição que eu e você temos revela a misericórdia de Deus. Jesus, ele começa essa parábola respondendo à crítica dos fariseus. Eles não estavam entendendo quem Deus era. Eles não estavam entendendo o caráter de Deus. Por isso, eles não estavam compreendendo o ministério de Cristo Jesus aqui e agora. Por isso eles criticavam, murmuravam quando Jesus sentou com os publicanos e pecadores e mais, comeu com eles. Para eles, pecadores, publicanos, deveriam ser evitados. Para Cristo, eles deveriam ser buscados. Aqueles que se aproximam de Jesus são pessoas carentes, necessitadas, moralmente falidas, espiritualmente vazias. Elas não têm nada para oferecer. Elas não têm nenhuma credencial. Elas não têm nenhum mérito. E o texto mostra que aqui Jesus os recebe. E é interessante que nós, olhando para esse texto, nós vemos duas atitudes diferentes. Os pecadores se aproximam para ouvir, publicanos e pecadores se aproximam para ouvir, e os fariseus se afastam para criticar. Essa diferença aqui ela é teológica, meus irmãos. Por quê? Porque a religião moralista vê pessoas como problemas. Eu não vou me aproximar dessa pessoa. Eu não vou me aproximar dessa pessoa, por quê? Porque ela é difícil. Ela é complicada. E a graça vê pessoas de maneira diferente. Ela olha para as pessoas e vê como o alvo do amor. O alvo de ser transformado. Para os fariseus, Deus se alegra com os justos, com aqueles que são perfeitos na percepção deles. Para Jesus, Deus se alegra em salvar os pecadores. E aqui aparece a primeira verdade do advento, meus irmãos. Deus não veio por causa daqueles que nós achamos que são bons. Porque, na verdade, ninguém é bom, ninguém é justo. Mas nós achamos que somos. Mas Deus veio por causa dos perdidos. Ele não se encarnou para declarar quem merece. Olha, esse aqui merece, olha, esse aqui servo bom e fiel, vem cá. Você tem muito a oferecer. Eu vou te escolher porque você é bom. Tem gente que acha que foi escolhido por isso. É quando você vai separar o time no futebol, né? Você quer jogar com quem é ruim de bola? Não, você quer pegar os melhores para o seu time. Por quê? Porque você quer ganhar. Só que a matemática do reino é diferente. No reino de Deus, quem perde é que ganha. E quem ganha, perde. O Natal, meus irmãos, é a história do Deus que não espera ser procurado. Mas é a história do Deus que vem ao nosso encontro. Vem ao encontro daquele que está longe. E a primeira coisa que nós temos que entender em relação a essa realidade é a nossa condição verdadeira. É reconhecer a nossa verdadeira condição. A alegria do advento começa quando nós admitimos que nós somos ovelhas perdidas. Não, pastor, esse sermão hoje
Puxa vida, se eu soubesse que o senhor ia pregar nisso, eu teria, quem sabe, convidado algumas pessoas para virem aqui que estão perdidas. Pecadores, publicanos. Mas eu não, eu sou justo. Que atitude é essa, querido? Essa é a atitude do fariseu. Essa é a atitude daquele que interpreta Deus de maneira equivocada, que não conhece o coração de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é a nossa condição. E a graça só fará sentido para mim e para você se nós entendermos que nós precisamos dela. Esse é o ponto aqui, meus amados. Muitas vezes nós achamos que somos bons demais e que nós não precisamos da graça. Se você não entender a profundidade do seu pecado, se você não entender a sua condição, você vai se achar bom demais, justo demais. E vou dizer mais, você vai criar os seus filhos assim, pequenos fariseuzinhos, se achando melhor do que os outros. Se nós não entendermos que necessitamos do Senhor, que necessitamos de um Salvador, que estamos perdidos, nós não valorizaremos a graça que foi derramada na nossa vida. Nós não valorizaremos o Deus que veio ao nosso encontro. Ah, Deus está vindo ao nosso encontro. Só um pouquinho, Senhor, eu tenho alguns compromissos aqui, daqui a pouco a gente conversa. Você vai deixar Deus na sala de espera? Eu estava perdido, Deus te encontrou e você fala assim, mas sabe o que é, Senhor? Agora eu estou sem tempo. Agora eu não preciso. A hora que eu precisar, eu acesso. Eu te mando um e-mail, te mando uma mensagem, um WhatsApp. Queridos, nós como igreja temos que entender a nossa condição. Mas nós temos que entender que nós precisamos olhar para as pessoas como Cristo olha. O que Cristo fez? Ele se aproxima, ele senta, ele compartilha, ele reparte a comida. Ontem nós tivemos uma reunião muito preciosa e abençoada do nosso conselho e temos sonhos e projetos e planos para a nossa igreja. E muito em breve você ficará sabendo disso. E nós falávamos sobre essa missão que o Senhor nos dá de compartilhar o Evangelho, de falar do amor de Deus, de trazer esperança àqueles que estão perdidos. E sabe uma coisa que você pode fazer, querido? Talvez alguns aqui já façam isso, mas muitos de nós não fazemos. Quantas pessoas você tem levado na sua casa, que você conhece, que é do seu relacionamento, que não tem Jesus no coração, mas que está, além de não ter Jesus, está perdida. Quantas dessas pessoas você tem levado para a sua casa, para comer com você, para almoçar com você, para tomar um café, para comer uma pizza? E não é para ficar falando do Parmeira, do Corinthians, mas é para falar da redenção. Não é para ficar falando de política, mas é para falar do amor de Jesus. Quantas pessoas você tem levado para a sua casa? Nós temos que ter esse olhar. Pessoas feridas precisam de resposta, precisam ser curadas, precisam ser carregadas. Mas em segundo lugar, nós, entendendo a nossa condição, agora nós vemos que a busca de Deus revela uma iniciativa que não é minha e não é sua, é a iniciativa da graça. Nos versos 3 a 5, nós vemos agora o Senhor Jesus contando esta parábola, e ele diz no verso 4, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Jesus agora ele conta uma história para esses homens que estão ali criticando, murmurando, porque ele está
acolhendo fariseus e pecadores e publicanos. E ele conta a história de um pastor que possui 100 ovelhas e uma se perde. Então ele deixa as 99 no deserto, no campo, e vai atrás da perdida até encontrá-la. Ele não espera, mas ele vai atrás. Quando ele encontra a ovelha, ele não culpa a ovelha. E ele não diz assim: volte sozinha, ovelha desgarrada, perdida, tome iniciativa. Não. Ele a carrega. E ele toma a iniciativa. E a ação do pastor aqui é carregada de beleza, queridos. Por quê? Porque ele deixa as outras em segurança, caminha, procura, insiste e só volta quando encontra. A expressão até encontrá-la aqui, ela é maravilhosa, meus irmãos, porque ela expressa no texto bíblico a insistência, a persistência, o compromisso do pastor. O pastor, necessariamente, não fica ali calculando o custo, ele não fica avaliando o desgaste. Ai, mas hoje eu vou me desgastar para ir atrás dessa ovelha. Não, ele não hesita, querido, ele busca, ele vai ao encontro, ele procura intensamente, com persistência, com compromisso. Essa é a verdade central dessa parábola. Deus é quem inicia, quem toma a iniciativa da salvação. É Ele quem busca o perdido. Deus é quem carrega nos ombros a ovelha. Deus é quem traz de volta essa ovelha. E a graça não responde a um movimento humano, mas ela gera um movimento no nosso coração de resposta. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós respondemos porque Ele nos buscou. Nós voltamos porque Ele nos encontrou. E o verso 5 mostra que quando ele encontra a ovelha, o que o pastor faz? O pastor a coloca sobre os seus ombros e a carrega. Ele a carrega. Por quê? Porque é exatamente o que essa figura nos mostra. O pastor que carrega a sua ovelha. É isso que ele faz comigo e com você, querido. Ele carrega, ele sustenta, ele nos traz de volta, ele celebra, ele se alegra. E esse gesto, queridos, simboliza cuidado. Esse gesto simboliza segurança e substituição, porque a ovelha não volta pelas próprias pernas, mas ela é carregada pelo pastor. Ela é carregada pelo pastor. Ela é suportada pelo pastor. Ela é acolhida pelo pastor. Essa é a verdade mais profunda do advento, meus irmãos. Nós vamos celebrar o Natal, porque esse Deus veio ao nosso encontro e Ele nos busca, nos carrega, nos liberta de nós mesmos. Quando o Filho de Deus nasce, Deus está colocando sobre si o peso do nosso retorno. Este Deus encarnado, Ele carrega as nossas dores, Ele carrega os nossos pecados, Ele carrega a nossa história e Ele nos traz de volta para casa. A salvação, meus irmãos, é a obra de Deus do começo ao fim. Se nós permanecemos, não permanecemos porque somos bons, nós permanecemos porque Ele nos sustenta, porque Ele nos dá perseverança. A fé é resposta, não causa. A graça é iniciativa, não é recompensa. É iniciativa de Deus. Então, Ele nos busca de maneira amorosa, insistente, porque Ele não desiste daquele que é seu. Ele não o abandona e Ele o busca até encontrar. E o advento, meus irmãos, este momento que nós estamos vivendo, ele precisa reacender a confiança no amor de Deus que se move em nossa direção. O Natal é a história da busca divina. Toda missão cristã é a imitação da missão de Cristo. Agora, quem foi encontrado, quem foi achado, quem estava perdido, se torna o quê? Se torna um buscador de outros que estão perdidos. Quem foi encontrado se torna instrumento nas mãos desse Redentor para encontrar outros.
O pastor da parábola é o próprio Cristo. Ele veio ao mundo para encontrar o que estava perdido. E agora, nós que estávamos perdidos, somos chamados a ir ao encontro de outros que estão perdidos, contando e testemunhando da mensagem de redenção. E dizendo, o pastor está vindo ao nosso encontro. Ele transformou a minha vida e agora ele quer transformar a sua vida. Essa é a mensagem da redenção. Que Cristo veio para nos carregar. Você tem falado disso para as pessoas? Você tem proclamado esta verdade? Sabe o que acontece quando nós proclamamos essa verdade, querido? Haverá festa. Haverá júbilo, regozijo, alegria. A terceira coisa que nós vemos aqui é que a festa do céu revela a alegria de Deus na salvação. Nós vemos nos versos 6 e 7, indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu achei aquela ovelha que estava perdida. Eu a encontrei, carreguei nos ombros, suportei, sustentei e a trouxe de volta para casa. E o verso 7 diz, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A parábola termina com festa, com celebração, com alegria. O pastor chama os amigos, chama os vizinhos, ele celebra dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Jesus então, ele conclui afirmando que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende. Do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A alegria divina, meus irmãos, é o tema central desse capítulo. Deus não salva apenas por obrigação. Mas Deus ele nos salva porque isso traz alegria ao seu coração. Eu tento imaginar essa cena. Eu sei que dentro da minha percepção limitada, pecadora, eu tenho dificuldades para imaginar ela na sua plenitude. Mas se você se alegra com uma festa, quando você celebra através de um aniversário do seu filho, o seu aniversário, da sua esposa, aniversário de casamento, se você celebra, e você se alegra com isso, imagine a celebração do céu. Essa cena que eu fico tentando imaginar. O céu em festa. Os anjos celebrando. A comunidade celestial se alegrando porque um perdido foi encontrado. Querido, você consegue pensar comigo nisso? Você consegue pensar comigo nessa percepção e naquilo que o Senhor nos dá, que eu e você somos instrumentos nas mãos dele para encontrarmos perdidos, para que haja festa no céu? Toda vez que um pecador se arrepende e é transformado pela graça de Jesus, a celebração, a festa, a alegria. Se o apóstolo Pedro diz que a alegria que nós temos, ela é indizível, ou seja, é até difícil de descrever, imagine essa alegria que temos no céu, por um pecador que se arrepende. Eu quero convidar você para ser um promotor de festa, um promotor de celebração no céu. Você quer ser um promotor de festa no céu? Ah, Senhor, me dá a alegria de poder proclamar o Evangelho e promover festa no céu. Alegria no céu, porque, Senhor, me ajude a levar pecadores aos teus pés, arrependidos, transformados, e cada um que for levado aos pés do Senhor Jesus, haverá festa, alegria no céu. Haverá festa e alegria no céu. A pergunta que eu lhe faço é, você tem promovido festa no céu? Você tem promovido essa festa? Ou você tem vivido uma vida que... não quero me envolver com esse negócio, não.
O arrependimento é essencial nesse processo. Mas é fruto da graça. Por isso, clame ao Senhor: Senhor, me dê a possibilidade de ser condutor da graça de Deus na vida daqueles que estão perdidos, sem significado, sem sentido, sem propósito. Deus tem colocado você onde tem colocado porque Ele tem um propósito para a sua vida e Ele quer usar você, querido. Não seja agente secreto, mas seja um promotor do céu. Aquele que vai promover festa. E sabe o que Deus faz, querido? Deus encontra, Deus Ele carrega, Deus Ele transforma o pecador que responde a esse arrependimento. A alegria não está na minha performance, ela está na obra redentora, na obra divina. Os fariseus jamais poderiam imaginar que Deus celebraria por receber pecadores. Então, querido, não seja como os fariseus. Os fariseus achavam que Deus celebraria a justiça própria de cada um dos justos. Mas Jesus revela que o céu não se alegra com moralismo, ele se alegra com arrependimento. O advento nos lembra exatamente isso. Quando Cristo nasce, o céu se alegra. Os anjos cantam, a glória enche os campos, o céu se abre. A alegria do Natal, ela não é circunstancial, meus amados, ela é teológica. Deus está celebrando o quê? A chegada do Salvador. É isso que nós cantamos nos hinos que nós estamos entoando no Natal. E essa parábola nos ensina que o arrependimento não é algo que nos humilha, mas arrependimento é algo que gera festa, é algo que gera alegria, é algo que gera celebração. Então, arrependimento é a porta da alegria. Arrependimento é o retorno ao abraço do Pai. E a igreja, nós, onde nós estamos colocados aqui, devemos ser essa comunidade que celebra a graça, que vibra, que festeja com a celebração, que se alegra com a transformação. O arrependimento, meus irmãos, deve ser visto como alegria, não como vergonha. Por quê? Porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. É isso que a Bíblia diz. A igreja, ela precisa ser este lugar de celebração da graça. Meus irmãos, nós temos que orar por isso. Eu quero conclamar você a orar por isso. Nesse final de ano, no próximo ano, nós teremos aqui, para o próximo ano, eu tenho orado por isso, queridos. E eu me comprometo a isso, a orar mais, para que Deus traga para este lugar pecadores que precisam de arrependimento. Para que aqui seja um lugar de promoção de festa no céu. Para que a Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia seja uma promotora de festa, de alegria, para a glória de Deus no céu. E quem Deus vai usar é a mim e a você. Mas você tem que se comprometer com o Senhor. Que a nossa igreja, meus irmãos, de fato seja um lugar de celebração. Celebração de vidas transformadas. E o advento, ele nos chama a celebrar essa alegria divina. Por quê? Porque o Natal é trazer a luz de Cristo para quem estava em trevas. A alegria, queridos, ela nasce da salvação. Essa alegria cristã, ela nasce da salvação. Não depende das circunstâncias, mas depende de Cristo. Essa é a verdadeira alegria do advento. A alegria de saber que Deus veio ao nosso encontro. Que Deus nos buscou, que Ele nos carregou, que Ele nos trouxe de volta. Portanto, meu amado, no terceiro domingo do advento, nós somos chamados a essa alegria. Não uma alegria humana, mas essa alegria divina. Alegria que nasce do coração de Deus quando Ele encontra o perdido. Essa parábola nos mostra isso claramente. Nós vemos a nossa história. Eu vejo a minha história. Eu vejo a sua história. Fomos ovelhas perdidas. Cristo é o nosso pastor, que veio ao nosso encontro. No advento, nós proclamamos a verdade mais profunda do Evangelho. Deus, Ele não espera que o pecador volte. Ele vai atrás. Nós não estamos aqui e abrimos as portas e digam assim: venham aqui, pecadores, nós estamos aqui. Alguns virão. E se nós não falarmos, as pedras clamarão, diz a Escritura, né? Então,
pregue o evangelho. Porque Deus lhe deu essa incumbência. Deus não exige que a ovelha se encontre, ele a encontra. Deus não manda a ovelha carregar o peso de volta, ele a carrega nos ombros. Deus não recebe com frieza, ele nos carrega. É isso que representa essa figura do pastor de Hermas, aquele que carrega, aquele que nos traz de volta. E essa é a alegria do Natal, meus irmãos. Essa é a alegria do Evangelho. Essa é a alegria da graça. A encarnação do Verbo é a busca divina acontecendo na grande história da redenção. A cruz é o peso sendo carregado nos ombros do Filho de Deus. A ressurreição é a festa da vitória. E a segunda vinda será alegria plena. Portanto, meus irmãos, hoje nós somos convidados a entrar nessa alegria do céu. Somos chamados a viver como quem foi encontrado. Somos chamados a buscar outros. Somos chamados a celebrar a graça. O advento, ele nos lembra que Deus continuará buscando pecadores e vindo ao nosso encontro. Enquanto nós aguardamos, nos alegremos, promovendo festa no céu. Que essa verdade reacenda a nossa alegria. Que a nossa igreja viva a alegria de ver pessoas transformadas aos pés de Jesus por meio do Evangelho. Que sejamos de fato promotores de alegria no céu e que a alegria do advento encha a nossa vida com a certeza de que nós fomos encontrados, que Ele nos buscou e Ele nos transformou e agora nos chama para buscar outros. Que Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça e que você possa fazer esse compromisso de ser um promotor de alegria do céu. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.